Capítulo 7, verso 49, os líderes judaicos mandam a polícia do templo prender Jesus. Eles voltam com as mãos vazias, admirados com a forma como Jesus falava. Aí então eles corrigem os soldados, dizendo no verso 49. Verso 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldito. O que os líderes religiosos judaicos pensavam? Que o povo que não sabe ler e que não conhece as Escrituras é maldito. E que nós que estudamos a Bíblia, examinamos com muito cuidado as Escrituras, temos a Bíblia. E Jesus está dizendo: vocês estão errados. Estudar a Bíblia não salva ninguém. Estudar a Bíblia não traz ninguém. Você pode estudar 8 horas por dia durante 50 anos. Não tem vida eterna. Porque a vida eterna não está na letra. Não está no instrumento utilizado, entre outros, para transmitir a mensagem divina. Olha só, essa pessoa estudiosa aqui, estudou a Bíblia, estudioso, ele clama a Deus pela salvação, pela necessidade da salvação, ele vai estudar a Bíblia. Através da Bíblia, o Espírito Santo agir nele, ele vai saber tudo. Sim. Ou não? É através da palavra de Deus que o Espírito Santo age. Sim. Mas, necessariamente, o estudo da Bíblia não pode não produzir isso. O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa analfabeta que nunca leu uma palavra da Bíblia pode ser salva, sem nunca ter lido a Bíblia na vida. E uma outra pessoa que lê a Bíblia toda 50 vezes e que conhece todas as doutrinas, é capaz de fazer uma prova de teologia e tirar 10, pode não ser salvo. Por quê? Porque a salvação não está no estudo das Escrituras, e sim na fé que gera a pregação da palavra de Deus. Paulo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir. A pregação, não a simples leitura. Qual a diferença de pregação para leitura? Pregação, a fé vem pela pregação. Então, o que eu quero dizer, não é o estudo da letra que salva, mas é a ação do Espírito na vida do ouvinte ou leitor, pode ser o leitor, que abre o coração para a fé e crê. Mas o que eu quero dizer é que a ação do Espírito não está presa à leitura, ao estudo. É isso que eu quero dizer. É claro que se você tem condições de ler as Escrituras e tem o coração aberto, meu irmão, você vai para as alturas. Mas o fator determinante não é a sua capacidade de leitura. O fator determinante é a fé. Então é isso que Jesus está dizendo para esses líderes, esses doutores da Bíblia. Vocês não têm salvação sendo doutores da Bíblia. E essa plebe que não sabe ler, que trabalha de sol a sol, com as mãos calejadas, nunca tocou num pergaminho, estão seguindo Jesus, porque estão buscando nele a vida. É esse o ponto que eu quero estabelecer. Então vamos continuar. Segundo parágrafo da página 2. Alguma dúvida até aqui sobre o primeiro parágrafo? Mais alguma? A nossa proposta no nosso curso é analisar essa estrutura de conjunto
observando como o autor do Evangelho de João apresenta temas teológicos pertinentes à sua comunidade, ao grupo a que ele se dirige. Partindo dos eventos históricos da vida de Jesus, não se nega a historicidade de Jesus. Não se nega os eventos narrados como históricos. Mas a construção do texto não se propõe ser história, mas sim pregação. É uma diferença muito grande. Por exemplo, hoje, o pregador de domingo à noite faz a leitura do cego de Jericó. Quando ele faz a leitura, ele transmite a ideia de que é história. Jesus realmente curou o cego na cidade de Jericó. Ponto. A partir dali, o que ele vai fazer? Ele vai recontar o texto que ele leu em 30 minutos, texto que durou 1 minuto de leitura, 2. Ele vai acrescentar 28 minutos para dizer que o cego não é cego literal, é simbólico. E que por ser simbólico, ele está lotado aqui dentro. E aquilo que Jesus fez com o literal lá no passado, ele pode fazer com você que é simbólico hoje. O que ele está fazendo? Ele sai do campo da história, da historicidade, do fato, e vai para o campo simbólico, transformando o cego literal em cego simbólico, transformando a cura literal em cura simbólica. Não é isso que todo pregador faz? Toda pregação, ela trabalha no nível da ideia, do simbólico, da aplicação, da releitura, toda. Mas ela parte, a princípio, do fato histórico. Se esse pregador entender que o texto que ele acabou de ler, o autor já fez isso, não é ele que está fazendo, não é ele que está partindo da história para a simbologia, mas é o autor do livro, já partiu, ele já pegou o evento histórico de Jesus curando o cego, e ao escrever, ele já fez a pregação. Ele já inseriu na sua narrativa elementos simbólicos, e que você agora está ali, com eles na sua cara. Ele já vai utilizar vocabulário simbólico. Ele já vai estar trabalhando isso. E você está achando que está partindo de um texto histórico para o simbólico, quando na realidade você está simbólico para o simbólico, porque o autor já fez a ponte. E quando ele vai dizer ao cego, quando ele vai cuspir no chão, pegar a saliva e fazer o barro e botar nos olhos do cego, ele já está fazendo a pregação, porque ele está nos levando para onde? Gênesis capítulo 2. Deus faz o barro e forma o homem. E agora o homem é barro. O que está faltando? O Espírito. Aí ele diz para o cego: vai ao tanque e lava-te. O que é o batismo? É o símbolo do Espírito. O que é a água no Evangelho de João? É o Espírito Santo. Vai ao tanque e recebe o Espírito Santo e se torna alma vivente, ser espiritual. Ele está dizendo que Jesus, no 6º dia da criação, faz o barro e sopra o Espírito. O que é isso? Já é uma pregação. Já está pronto. Não sou eu que vou fazer, mas já está ali. É essa a leitura que nós precisamos ter. O Evangelho já é uma pregação. Não é um texto histórico. Tem história, está baseado na história. Cremos, e o autor também cria que aquelas coisas aconteceram. Mas ao reformular, ao recontar
ele insere elementos simbólicos, como nós hoje fazemos no culto. E uma narrativa de 2 minutos, você transforma em 40. E quem está sentado lá não acha que você está acrescentando a palavra de Deus. Mas você aumentou 38 minutos da história. E ninguém acredita que você é blasfemador. Ninguém acredita que vai cair fogo do céu porque você está aumentando as escrituras. Por que ninguém acredita nisso? Porque essa atitude é permitida. Isso é permitido. Porque isso é releitura, requalificação, reaplicação. E você precisa convencer o seu público de uma mensagem. E que a historinha do cego é apenas um meio que você vai fazer. Na realidade, você não quer falar para as pessoas que Jesus curou o cego literal. Na realidade, você quer falar para as pessoas que Jesus quer curar a cegueira espiritual deles. E você usou como pretexto, pré-texto, a história do cego. Que logo você abandona e vai para outro campo, para outro mundo. Alguém te acusa de blasfemador? Os evangelistas fizeram a mesma coisa. Evidência disso é a variação entre eles. Eles partem de um mesmo episódio e fazem 4 pregações diferentes partindo do mesmo episódio. Como qualquer um de nós hoje, se 10 de nós formos pregar sobre o cego de Jericó, vamos ter 10 pregações. 80% ou 90% será idêntico, mas 20 ou 10 será diferente. Porque é pregação, não é história. Os evangelistas, você vai ler 4 histórias, 4 pregações diferentes, 80% é igual, 20% é diferente, porque é pregação, não é história. Se fosse história, poderia ser diferente? Não. Se eu vi um fato, Jesus curou 2 gadarenos, tem outro que não, Jesus curou 1. Isso não é história. Isso é contraditório. Mas se é pregação, podem ser 2. Porque o 2 é simbólico. O 2 fala da pluralidade. E o 1 é indivíduo. E quem usa o 1 conta a história do gadareno antes e depois, para mostrar a diferença que Jesus faz na vida de uma pessoa. Mas quem usa 2, como Mateus, não conta a vida do gadareno antes, muito menos conta depois, porque o objetivo temático é outro. A pregação tem outro tema, apesar de partir do mesmo episódio. Então, as variações das narrativas evangélicas são evidências de que os evangelistas não são historiadores, mas são pregadores da fé. E os 10% de variação é o DNA do pregador. É a proposta teológica que ele se propõe a entregar. Vamos lá? Continuando aí na nossa folha. A nossa proposta é analisar essa estrutura de conjunto, observando como o autor do Evangelho de João apresenta temas teológicos pertinentes à sua comunidade, partindo dos eventos históricos na vida de Jesus, especificamente sua morte na cruz. Diga. Eu não entendi direito a parte anterior. Então, nós meio que mudamos a verdade do fato que está na Bíblia inserindo referências meio que simbólicas, errado, porém as diversas interpretações que há a respeito do texto é correto? Não é errado você atribuir sentido simbólico ao Evangelho. Por que não é errado? Porque o próprio evangelista já está fazendo isso. O grande perigo é quando você não segue a simbologia que ele usou. Quando você faz a tua, aí existe um risco, que é a tua própria conta. Uma coisa é você usar a simbologia que o evangelista usou.
Outra coisa é você usar uma simbologia que você está inventando ou criando. Se você usa dele, cara, é 100% dele. Mas se você usa a tua, é 100% você. Aquilo é a história que eu falei. Você vai falar da multiplicação dos pães, aí diz que Jesus pega o pão do rapazinho, entrega o discípulo à multidão. Isso não está na Bíblia. Essa é a tua história. Essa é a tua pregação. E aí você vai dar uma simbologia a partir dessa junção que você fez aí. É a sua responsabilidade. Não, João não disse isso, Lucas não disse isso, Mateus não disse isso e Marcos não disse isso. Qual é o seu nome? Eusébio que disse. Entendeu? Então, vamos lá. Não se pode ignorar que a Bíblia das igrejas primitivas era aquilo que hoje chamamos o Antigo Testamento. Isso é uma coisa importante. O Novo Testamento, como nós temos agora na mão, não estava na mão da igreja do primeiro século. Vamos considerar aí ano 30 até ano 100, 120, 150. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Vários livros foram criados ou construídos em 50, 80, 90. Mas a igreja já existe desde o ano 30. Em Pentecoste, a igreja já começa a se reunir e fazer pregações. Qual é o livro que eles usam? Qual é a Bíblia que a igreja primitiva do século I utilizava nas pregações do culto? O Antigo Testamento. Não tem novo. O que é o novo? Novo é a época que eles estavam tendo. Novo é a pregação que eles estão fazendo a partir do Antigo. Então o que é o novo? O novo é a interpretação cristã do Antigo Testamento. Os pregadores cristãos utilizavam essa escritura nos seus discursos e a reliam a partir do evento de Jesus Cristo. Ou seja, eles pegam lá, por exemplo, o servo sofredor de Isaías 53, e ao fazer uma pregação sobre o servo sofredor de Isaías 53, ele cruza com o sofrimento de Jesus. Então ele pega o Antigo Testamento e relê a partir do que aconteceu com Jesus. Isso é o que acontece na igreja primitiva. E a produção disso está na nossa mão aí, que é o Novo Testamento. Exemplo foi Filipe e o eunuco, né, Emerson? O eunuco lia Isaías, né? Isso aí, ali ele faz essa aplicação do servo sofredor. Nos evangelhos, mesmo que implicitamente, isso é importante, porque a gente está acostumado a ler Mateus, e Mateus fala, segundo o profeta, aí é explicitamente, mas tem um monte de citação implícita, ou seja, sem indicação de que foi dito por um profeta, por Moisés, mas o pregador, o evangelista, está utilizando o texto do Antigo Testamento. Então fica implícito, e às vezes a gente não vê, a não ser que a gente conheça bem o Antigo Testamento para identificar. Pode-se observar essas pregações partindo de episódios do Antigo Testamento que são retomados e requalificados, buscando o ensino para as comunidades cristãs primitivas. Aí eu vou dar exemplo. Um exemplo entre muitos é a releitura que se faz de passagens de Cantares de Salomão a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então você imagina, um pregador da igreja primitiva abre, ou sabe de cor, um texto do Cântico dos Cânticos. Faz a leitura ou a citação e faz uma pregação em cima daquele texto. A pregação dele vai encaixar sempre Jesus. Exemplo aqui, ó. Um exemplo entre muitos é a releitura que se faz de passagem de Cantares de Salomão a partir da morte e ressurreição de Jesus. Maria Madalena, isso estamos usando no Evangelho de João, que representa a igreja, busca seu Senhor após sua morte. Todos conhecem esse fato? Capítulo 21, capítulo 20 de João. A noiva de Cantares também o faz pela cidade. Fala com os guardas até que o encontra o seu noivo e agarra. Cantares, capítulo 3, verso 4. Está lá. Maria Madalena procura Jesus, não encontra. Encontra os anjos. Depois que conversa com os anjos, ela encontra Jesus e o agarra. Não é uma citação implícita do Antigo Testamento?